Olá, esse é o programa Palavra Amiga, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sempre tenho muita alegria de estar com você, trazendo uma palavra que traga consolo ao seu coração, ânimo, direção ao seu coração, à sua vida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Nós vamos falar sobre a angústia que alguns têm quando têm que encarar a possibilidade da morte, seja na sua vida ou na vida de um conhecido seu. Mas esse é um assunto sério, nós precisamos pensar nele. Como é que a gente encara essa possibilidade? Como é que a gente se prepara para a possibilidade disso acontecer? Eu quero olhar para a Bíblia Sagrada e trazer uma lição para a sua vida, para a minha vida. Então, eu peço que você fique aí, daqui a pouco a gente vai refletir sobre esse assunto. Voltamos ao programa Palavra Amiga e nós vamos pensar, como eu disse, sobre um assunto bastante sério. Como é que a gente encara a possibilidade de morte, seja na minha família ou na sua família? Olhe para esse texto bíblico. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até às 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Lucas 23, 44 a 46. Pessoas às vezes têm medo de falar do assunto morte, mas esse texto de Jesus, eu creio que tem algo precioso a nos ensinar. Essa é a 7ª e última palavra que Jesus proferiu enquanto estava na cruz. Ele já havia passado por muito sofrimento, ele já havia orado algumas vezes. Ele falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele disse no momento de profunda angústia: Deus meu, por que me desamparaste? E agora ele faz a sua última oração: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus aqui, na verdade, está finalizando a sua obra e está orando para encontrar descanso. Uma outra história do Evangelho diz que Jesus iria, naquele dia, para o paraíso. E foi para lá que ele foi. Por isso é que ele diz: Pai, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Isto é, Jesus está falando sobre morte como descanso. E eu quero que você comece a pensar nesse assunto. Morte pode ser, sim, descanso. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, ela pode ser descanso. Por quê? Porque Jesus faz uma coisa que eu e você não conseguimos fazer. Jesus vence a morte. Veja que ele faz uma coisa que é extraordinária, própria dele. Você e eu não conseguimos imitar. Ele diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus está falando que ele tem controle sobre a sua vida. E ele havia dito isso antes. Ele disse: eu tenho poder para entregar a minha vida e para tomá-la de volta. De fato, ele fez isso. Ele entregou a sua vida e tomou ela de volta quando ele ressuscitou dentre os mortos. Para quê? Para que eu e você tivéssemos descanso. Não encarássemos a morte com medo, com angústia, com pavor, mas conseguíssemos ter uma âncora na qual a gente pode se firmar. Eu quero que você aprenda que às vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas a Bíblia diz assim: olha, não tema. O salmista escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Como é precioso ter aquele que venceu a morte do nosso lado num momento como esse. Aprenda isso para que isso seja consolo para você. Talvez a sua família esteja passando por essa situação, talvez você tenha alguém próximo de você que tem a possibilidade de falecer. Fale sobre Jesus Cristo, descanse em Jesus Cristo, para que o vale da sombra da morte não seja escuro e negro para você, mas tenha o conforto que vem dele. Então eu quero que você aprenda a encarar a morte não com angústia, mas com a perspectiva de descanso, porque em Cristo Jesus a morte pode ser descanso das nossas dores. Se você quer aprender mais sobre isso, escreva para nós, palavraamiga@mackenzie.br. Eu espero que Deus conforte o seu coração se você estiver passando por alguma situação assim e traga essa palavra de consolo de que em Cristo nós temos descanso. Que Deus abençoe e eu espero ver você no próximo programa.